nós temos estudado que, por permissão de Deus, um homem muito poderoso vai surgir. Um líder político, um líder religioso. E a administração dele vai ser um desastre. Um desastre. À medida que o cordeiro, por permissão, vai rompendo os selos, porque ele é digno disso, lá em Apocalipse 6, esse líder se revela e nós vemos que as consequências da política econômica dele são desastradas. Morte, fome, peste, milhares ou milhões de mártires, cada perseguição política. E tudo isso completando a ira de Deus que vem se acumulando ao longo dos séculos. Então nós temos os 6 primeiros selos em Apocalipse 6 e tivemos um parêntese no capítulo 7. No capítulo 8, a cronologia, a sequência de fatos é retomada, reinicia. Então, quando o 7º selo é rompido, lá no capítulo 8:1, há um grande silêncio. E dentro desse sétimo selo, 7 trombetas se enfileiram para serem tocadas. As 4 primeiras trombetas foram tocadas e o environment, né, o lugar onde o homem vive, foi atingido. As águas, a forma de a erva verde em primeiro lugar, depois as águas, a forma de transportar, a água doce, o próprio sol, a própria lua, a própria estrela também foram afetadas. Tudo isso porque Deus é longânimo. No grego é macrotumbos, uma palavra que alguns já conhecem bem, né? Longânimo. Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. A palavra fala isso em inúmeros lugares, e nós vimos aí uma meia dúzia de versículos, que certamente Elaine anotou, né? Mas, quando a 5ª trombeta vai ser tocada, uma águia passa pelo céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai. Porque essa águia passando no meio do céu clama em grande voz 3 ais. Um ai para a 5ª trombeta, um ai para a 6ª trombeta e um ai para a 7ª trombeta. Porque o toque das 5ª, 6ª e 7ª trombetas afetam o homem pessoalmente. Não o environment, não o lugar onde o homem vive, mas dessa vez a graça de Deus, ela vai chegando ao seu limite. Nós sabemos, não sei se os irmãos já estudaram, tem a doutrina do pleroma, que é a doutrina da plenitude. A medida da iniquidade vai se enchendo. A medida da iniquidade vai se enchendo a tal ponto em que Deus, porque Ele é santo, Deus, porque Ele é fiel à sua palavra, e porque Ele tem compromisso com a sua palavra, e a palavra dele também fala a respeito de julgamento, juízo, consumação, reivindicação de posse. Aí a longanimidade chega a um ponto em que dessa vez, já que o homem não está acordando, já que o homem não está prestando atenção, porque nós aprendemos em Romanos 1 que as coisas criadas revelam a existência e o poder de Deus. Lembra? A ira de Deus se revela desde os céus contra toda forma de iniquidade. Romanos 1. E Deus afeta esse environment, afeta esse meio ambiente, afeta essa criação que era para despertar o homem
para a existência e para o poder de Deus. Isso que eu citei foi Romanos 1, de 18 a 21. Durante milhares de anos a natureza está aí para despertar o homem para o temor a Deus. O homem não acordou. Então Deus, nas 4 primeiras trombetas, afeta a criação, para que o homem perceba: tem algo errado. Alguém está nervoso. Deus está incomodado com alguma coisa. Será que é o meu pecado? É isso que... Não, o juízo é para isso mesmo, para ver se o homem acorda. Para dar uma sacudida. Inclusive o nosso assunto hoje são as 2 testemunhas mártires. O ministério delas é para acordar a consciência do homem, que está cegado por Satanás, de acordo com 1 Coríntios 4:4, se não me engano, que está mais enganado ainda pela operação do erro que vai acontecer dentro da tribulação, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, com sinais e prodígios, a operação do erro de Satanás. E as 2 testemunhas nós vamos estudar hoje, elas estão aqui para dar uma sacudida. Principalmente em Israel. Acorda, rapaz! Presta atenção, Casal Augusto! Né? Jesus está voltando. Né? O rei está voltando. Né? Tem aquela musiquinha. O rei está às portas. É um ministério tal qual o de João Batista, o das 2 testemunhas, que foi um ministério tal qual o de Elias. Né? O ministério de Elias foi um ministério em tempos de extrema apostasia. Israel tinha um rei que era uma desgraça. Era um rei chamado Acabe, acompanhado de uma esposa maldita, que nem deveria ser esposa dele, diga-se de passagem. O próprio casamento de Acabe já era uma contrariação, já contrariava a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala assim, ó: meu filhinho judeu israelita, não se case com as mulheres de fora, porque senão elas vão desviar seu coração. Salomão caiu nesse erro. E por exemplo de Salomão, vários reis caíram nesse erro. Principalmente Acabe, que se casou com aquela rainha meretriz que foi a famosa Jezabel, símbolo do mal feminino. Né? E Elias teve um ministério em tempos de escuridão espiritual, darkness, né? Escuridão espiritual, em tempos de apostasia, de afastamento. E ele estava lá para incomodar o rei Acabe. E o pastor Geraldo já nos deu várias pregações em que o rei Acabe não ia com a chapa do Elias. Não chama aquele rapaz, né? Ele só fala o que é contra mim. Eu não gosto das profecias dele. E nós vamos aprender hoje que... Oi? Também. Na realidade, todo profeta de Deus incomoda. O crente incomoda. O crente incomoda. Um crente incomoda muita gente, 2 crentes incomoda muito mais, não é, Isaac? Porque o testemunho de 2 é verdadeiro. E na tribulação nós vamos ver que essas 2 testemunhas, elas atormentam os moradores da terra com a pregação deles. São 2 crentes incômodos, são 2 crentes chatos. Como chato devemos ser. A vocação do crente é ser chato. Por isso que eu e o Casal Augusto são 2 crentes tão grandes, que a gente é muito chato. Nós estamos dentro da nossa vocação, né, Casal Augusto? Então, a 5ª trombeta, ela traz um juízo terrível, de gafanhotos e escorpiões. Nós estudamos aqui, lembra? Eles saem atormentando, e muitos homens, em Apocalipse 9, de 1 a 12. Com ainda uma gotinha de longanimidade de Deus. Porque, a little drop, porque durante 5 meses, ainda que atormentados, os homens não podem morrer. A morte foge deles. A gente leu isso em Apocalipse 9:6. Irônico é o homem. Como é que irônico é o homem? Irônico é o homem. O homem é muito irônico. Como seria irônico? Ironic. Ironic is the man. Né? O homem é muito irônico. Ao invés de fugir para a vida, de buscar a vida,
está em Jesus Cristo, ele busca a morte. Nós lemos isso em Apocalipse 9:6. Mas a morte, run away from us. From us não, from them, né? A morte foge deles. Aí a sexta trombeta piora mais ainda, a coisa vai só piorando. A coisa vai só piorando. Quando o anjo toca a sexta trombeta, é a sexta trombeta. Em Apocalipse 9, de 13 a 21. Aí, além de tormento, agora tem morte. Agora tem morte. É o juízo da quinta trombeta piorado. Rust, piorado, pior. E mais uma vez, irônico é o homem. Como o homem é irônico. Porque nós lemos em Apocalipse 9, 20 e 21, que os que sobraram desse juízo, e só o juízo da sexta trombeta eu estimo, de acordo com Apocalipse 9:15, que vão ser aproximadamente 2 bilhões de mortos, 2 bilhões de mortos, só em Apocalipse 9:15. Apocalipse 9:15. É muito defunto, é muito cadáver na rua. É muita gente morta, né? Lembra lá da cena do tsunami? Milhares de cadáveres boiando na água lá em 1994, se não me engano, o tsunami aquele que teve. Milhares de corpos boiando na água, lembra? E o do Japão foi mais recente. Imagina que na tribulação 2 bilhões. 2 bilhões. Não, 2 bilhões? Ninguém nunca morreu esse tanto de gente, não. Então, é muita gente. Mas qual que é a consequência da sexta trombeta? Apocalipse 9, 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, mas assistiram esse terror, né, por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Apocalipse 9, 20. Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem dos seus furtos. Então, no meio de tanto juízo, tanto terror, tanta desgraça acontecendo, vem o nosso segundo parêntese, que está em Apocalipse 10, 1 a 11, 13. Até 11, 13. Esse parêntese de 2 capítulos, eles são dados nesse momento, ele é dado nesse momento, para lembrar que tanto juízo, tanta coisa acontecendo, tem um porquê. A fidelidade de Deus à sua palavra. Nós temos aprendido que o livro de Apocalipse é o livro da reivindicação de posse. Aquilo que, trazendo de volta o que é de Deus através de Cristo, para Cristo, em Cristo e com Cristo. É a reivindicação de posse. Reintegração de posse, de possessão, possession. A terra é do Criador. E o Cordeiro se demonstrou digno ao tomar o rolo da mão. O João chorava. Stick. Ninguém era digno de tomar o rolo das mãos do Todo-Poderoso. É porque falou, agora lascou. O universo travou. Isso lá em Apocalipse 5. O universo, a história da humanidade travou. E agora? Quem poderá me socorrer? Você já ouviu essa pergunta? Quem poderá me socorrer? Aí aparece um como que havia sido morto. Um leão com aparência de cordeiro. Jesus Cristo. E ele demonstrando dignidade essa tetelestada pela obra da cruz, né?
que ele foi obediente até a morte de glória, ele vai lá e toma o rolo. Aí vem aquele louvor séptuplo. E ele gosta do louvor séptuplo. O louvor séptuplo que se encontra em Apocalipse 5:12. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É o louvor completo, porque ele é digno. Então, o Apocalipse 10 e 11, o louvor séptuplo, está lá em Apocalipse 5:12. É porque Cristo é digno de todo o louvor, né? Séptuplo. Apocalipse 10, nós temos visto desde na semana passada, que é um capítulo que fala de titularidade. Titularidade. Ele é o boss, é o Lorde, é o chefe. Jesus Cristo. Tudo foi entregue a ele. Ele é o dono. Então, tudo que está acontecendo na tribulação, na 70ª semana de Daniel, na 70ª semana de Daniel, para os meus entendedores, é para arrancar da mão de Satanás e do homem, da besta e dos seus reis, aquilo que na realidade pertence a Cristo, e entregar a ele no final da tribulação, lá em Apocalipse 19. É a reintegração de posse. Ele está reassumindo o que é dele, porque ele é digno, porque ele pagou o preço. Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo é dele. E ainda que sendo dele, ele comprou de novo, ele pagou 2 vezes pela mesma mercadoria. Uma por criação e uma por sacrifício. 2 vezes comprando a mesma coisa. Mas se precisar, ele faz. Não é isso que a gente é ensinado lá em 1 Coríntios 6? Que é melhor você sofrer o dano? Você tem o direito, isso vai totalmente contra tudo que você estudou, né? Que a advocacia é meu, né? É buscar o que é meu. Mas a mentalidade do crente é outra. A mentalidade do crente é eu tenho direito. Mas é como a direção defensiva, né? Vai você, né? Fique você com isso. Eu sofro dano. Eu abro mão do meu direito. Eu limito a minha liberdade pelo amor. Isso é 1 Coríntios 6. Enquanto ele translecheia, eu brinco. Que ontem, antes de ontem, eu estava vendo um futurólogo falar a respeito do futuro, 2111, a situação lá dos carros e etc, tecnologia. Como que vai ser? Foi hoje. Prédios e etc. Porque você tem enfatizado muito que as pessoas não vão prestar atenção, a consciência está cegada, mas eu acho que uma das coisas que vai atrapalhar os seres humanos nessa geração que você está falando, que vai experimentar isso aí, é a tecnologia. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É um poderoso instrumento de cegação de Satanás, ou de cegamento, de blindização. Tanto é que o Mondex, né? O Money na Dextra, né? O Mondex, já ouviram falar do Mondex? O implante? Mondex. É Mondex. Money in the Dextra. É o dinheiro na direita. É só entrar na internet. Fruto da tecnologia. É óbvio, the beast will be used very much the technology, né? A besta vai usar muito a tecnologia, muito, lógico, um instrumento poderosíssimo na mão de Satanás. Então, o capítulo 10 de Apocalipse, ele fala da titularidade, de que mesmo no meio de tanta coisa acontecendo, apesar da rebeldia e da resistência do ímpio, apesar de tanto juízo acontecendo, tudo o que está acontecendo é consequência da fidelidade de Deus à sua palavra.
ele tem que reivindicar o que é dele por direito. O reino tem que ser implantado, CQC. Custe o que custar. O reino tem que ser implantado, custe o que custar. Existem muitas promessas de Deus penduradas, penduradas. Tanto é que quando a gente lê em Apocalipse 10:7, então o mistério de Deus se cumprirá, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nós sabemos que existem dezenas, centenas, muitas profecias no Velho Testamento, que Deus falou através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Zabadias, João, Miquenão, Sofonias, João, Malaquias, Davi, e etc., Moisés, etc., prometendo que um dia Israel seria colocado como cabeça das nações e que ele seria governado por um descendente de Davi, que se assentaria num trono e nele ficaria eternamente. E todas as nações do planeta viriam e honrariam esse rei e a essa nação. Isso ainda não aconteceu. Isso precisa acontecer. Se isso não acontecer, Deus é um liar. Ele é um mentiroso. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. Se ele prometeu abençoar o Carlos Augusto, o céu e a terra revira, mas ele cumpre o que ele prometeu para o Carlos Augusto. Não importa quantos tem que cair, quantas nações ele vai ter que derrubar por causa de um homem, mas ele vai cumprir o que ele prometeu. E Deus tem compromisso com a sua palavra. E se ele prometeu a titularidade do planeta ao seu filho, a posse, né? Então, o homem vai resistir. Nós lemos em Salmos 2 que as nações vão se unir à besta em resistência a esse propósito. Eles não vão querer que isso aconteça de maneira nenhuma. Salmos 2 fala o seguinte: por que se enfurecem os gentios? Salmos 2. E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ai, cai sobre nós, rochedo, nos esconda a face daquele que se assenta no trono e do seu ungido. Salmos 2:3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, eu não vi você traduzindo a gargalhada não, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, aqui ó, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ou seja, o reino é do Senhor. Ou a gente queima a Bíblia e rasga o Salmo 2, ou ele vai ter que se cumprir. Rasgue, and burn de Salmo 2, ou Deus vai ter que cumpri-lo. E para que ele se cumpra, e não somente o Salmo 2, mas milhares, dezenas, muitas promessas, muitas profecias do Velho Testamento, é necessário que a possessão desse planeta, que se encontra nas mãos do Deus desse século, e que vai ser entregue à besta, e aos seus seis, e os seus seis ainda entregam à mão da besta, seja arrancada dele. E eles não vão entregar de mão beijada. Eles não vão fazer isso de boa. Como diz o Isaac, de boa. Pô, velho, de boa. Entendeu? Vai ter, inclusive, eu já citei aqui, o Carlos Augusto gostou, quando a gente chega em Apocalipse 19:20, a gente lê: mas a besta foi aprisionada. A palavra aprisionada no grego é poiesas.
que eu até ditei pro Carlos Augusto, P-O-I-E com circunflexo S-A-S. Que significa, literalmente no grego, agarrado e aprisionada como diz Elaine, força. Com violência, por causa da resistência. Vai ser na marra. Jesus vem, a besta encara Jesus Cristo, face to face. Ele resiste, ele é orgulhoso, ele faz segundo a sua vontade, ele é altivo de fronte. Nós vamos ver isso ainda quando se dando Daniel 11. Ele é queixo duro, ele é testudo, ele é arrogante. Ele não entrega as coisas senão, sem muita luta, até o último segundo. Jesus voltando vitorioso no seu cavalo branco, acompanhado das suas miríades, e ele resistindo, e ele combatendo, e ele unido aos seus exércitos. Nós vamos ver lá na sexta taça, lá de Apocalipse 16, eles todos unidos em propósito, romper o laço de Deus com a humanidade. Deus, go home. Não queremos Deus. Deus não existe, mas já que ele mostrou que existe, então nós não queremos nada com ele. Essa é a mensagem de... E nós sabemos, e nós vamos ver que, de acordo com Apocalipse 13:6, ele vai abrir a sua boca em blasfêmias. Ele vai difamar Deus. A humanidade, quando se submeter pelo sinal na mão e na testa, a besta, ela vai estar consciente do que está fazendo. Ela fala, Deus é Deus, a besta é o diabo, e nós queremos o diabo. Vai ser uma decisão consciente. Não é algo enganado mais. É algo explícito. Explícito. Eu quero o demônio. Eu quero o diabo. Eu faço um pacto com o inferno. Porém, Israel vai fazer esse pacto, e durante 3 anos e meio ele vai permanecer fiel a esse pacto, porque ele está enganado. Nós vamos ver que assim que a besta coloca a sua imagem falante dentro do Kadosh Kadoshem, The Holy of Holies, o Santos dos Santos, e exige adoração, isso escandaliza o judeu. Isso assusta o judeu. A grande rejeição dos judeus em relação a Cristo, Jesus perguntava assim, por que vocês estão pegando em pedra para me apedrejar? Porque tu, sendo homem, fazes a ti mesmo Deus. Esse foi o motivo da rejeição a Cristo na sua primeira vinda. Eles não engoliam o fato, eles não aceitavam o fato de que um homem possa dizer, eu sou Deus. Eles têm 6 milhões de testemunhas no deserto, que juntamente com Moisés viram o único e verdadeiro Deus, sacudindo o Monte Sinai. O Marcos Azul está lá, no ano 1450, viajou no tempo lá, né? O Monte Sinai tremendo, a trombeta tocando cada vez mais alto, o relâmpago, voz, trovão. 6 milhões de judeus deram o testemunho de 2, 6 milhões de judeus olhando. Verdadeiro Deus. Moisés, conversa lá com ele pra gente que nós estamos com medo. Então eles sabem quem é Deus. A palavra ensina em diversos lugares que Deus é o marido de Israel. A igreja é noiva de Cristo. Israel é a esposa de Deus. Esposa. Ela o trai. Ela nesse momento, tal como Moisés, está trancada num quartinho. Porque se abrir a porta do quarto, ela sai procurando amante. Israel é desse jeito. É um amante sem vergonha na cara. Basta estudar o livro de Oséias. Então, o judeu tem convicção de que o Deus deles é o único e verdadeiro Deus. Fala isso lá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. É o Shema, né? Shema Israel, eles falam... Todo sábado na sinagoga eles rezam isso. Escuta, Israel. Nosso Deus é o único Senhor, não existe outro não. Aí aparece um homem, há 2000 anos atrás, falou, ó, antes que Abraão existisse eu sou. Pega ele pedra, mata esse cara. Blasfemou. Um homem, Deus, ele é filho do carpinteiro. A gente não conhece a mãe e o pai dele? Nós não vimos ele andando de calçãozinho na rua jogando bola? Bodoque, bolinha de gude. E agora tá aqui falando que é Deus?
apedreja. Você está endemoniado. Você tem demônio. Agora nós temos certeza, você é endemoniado. Esse cara é doido. Ele está enganando o povo. E o judeu, na primeira metade da tribulação, ele está fiel ao pacto que ele vai assinar com a besta. Aí a besta comete um erro. Como nós vamos ver aqui, que ele vence as duas testemunhas mártires no final da primeira metade da tribulação, porque as duas testemunhas mártires nós vamos estudar que elas são imorríveis, invencíveis. Eles vão ter o seu ministério na primeira metade da tribulação, e vão ser mortas pelo anticristo no meio da semana. Isso vai ser uma super propaganda. Eu sei que existe uma gigantesca discussão a respeito do tempo do ministério das duas testemunhas. Eu profundamente creio que é na primeira metade. Não, nós vamos estudar hoje, se der tempo. Que eu tô falando. Exatamente. O ministério nós vamos ver que o ministério das duas testemunhas, se der tempo hoje, é triplo. Um deles é denunciar o pacto. É denunciar o pacto. É denunciar o pacto, é denunciar a pecaminosidade de Israel e da humanidade e anunciar a vinda, que é o ministério de João Batista. Se não vos arrependerdes, vocês não são dignos de entrar no reino dos céus. E o rei está vindo aí. E ele ainda denunciava o Herodes. Tanto é que a esposa do Herodes, fica dedurando o nosso adultério. Morria de raiva dele. O pastor geral vai fazer um comentário ou uma pergunta. É interessante sobre a questão dos judeus porque como a profecia de Isaías, que eles teriam olhos, mas não conseguiriam ver, e ouvidos, mas não conseguiriam entender. E Jesus citou isso em Marcos, uma profecia cumprida de Salmo 118, quando os construtores de Israel os construtores rejeitaram o Messias de Israel. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Então a liderança de Israel não foram o povo judeu que rejeitou Jesus. Porque os apóstolos eram judeus, aqueles 500 que viram eles subindo aos céus eram judeus. Então a liderança, os construtores de Israel rejeitaram o Sinédrio, rejeitaram o Messias. E eles continuam cegos nos nossos dias, como foi muito bem falado pelo Carlos Hamilton. E durante a tribulação, também, eles estarão tão cegos que eles farão esse pacto com Israel de 7 anos. E será quebrado, como ele falou muito bem, nos 3 anos e meio. E só esta parte das duas testemunhas, que eu lembrei do Ivan falando sobre elas, que durante 3 anos e meio elas estarão falando, ele é o anticristo, e os judeus vão rasgar suas vestes, falar, não, ele é o Messias, olha você vê a paz mundial, olha a paz, olha tudo que está acontecendo, e os judeus vão rasgar suas vestes, e vão falar, não, esse é o verdadeiro Messias que esperávamos, até que, no final dos 3 anos e meio, ele coloca a sua imagem no lugar santíssimo, e os judeus, opa, aí cai a ficha. Né? Mas exatamente. E depois de 3 anos, depois que as duas testemunhas foram mortas, 3 dias e meio depois, o Espírito Santo entrará nela, elas subirão aos céus. Eu creio que minuciosamente, versículo por versículo, no português e no grego. Calma, vamos chegar lá. Então, é porque eu já estou antecedendo aqui. Estamos fazendo ainda o relembration, né? O relembration do que nós estudamos. The resume. Né? Rememoration. Apocalipse 10, de 1 a 7, fala da titularidade, da posse que por direito é de Cristo, mas que está nas mãos de Satanás e da sua besta. Daí o porquê dos juízos. Porque Deus é fiel à sua palavra e ele tem que cumprir o que ele falou, através dos seus profetas. Então, lá no versículo 10, 11 de Apocalipse, o anjo diz para João,
É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A gente sabe que a expressão normal em Apocalipse é povos, nações, tribos e línguas. Aqui, uma cláusula foi mudada. Foi colocado reis no lugar de tribos. Reis. Por quê? Nós vimos através de Apocalipse 17 que os reis da tribulação, eles só têm um propósito: entregar sua autoridade à besta. Entendeu? Apocalipse 17:13. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então é necessário que João profetize. E aqui nós temos um link. Observa que logo depois do 10:11 vem o 11:1, 2, 3. Então nós estamos aqui meio que já linkando o João com as duas testemunhas. Existe a necessidade de que aquele que prega viva de acordo com aquilo que ele pregue. Porque senão a sua pregação não tem autoridade. Eu já até uma vez, acho que na escola dominical, eu usei essa ilustração. É como um pai descalço que chega para a sua criança e diga assim: vai calçar o chinelo, menino, senão você adoece. O pai descalço, sem chinelo, fala para a criança: vai calçar o seu chinelo, porque senão você vai ficar dodói. Vai calçar o seu chinelo, senão você vai ficar doente. Vai gripar. Qual autoridade? Deixa aqui, calma aí, eu quero esse versículo. É como está me mostrando aqui o Márcio, ó. Em 1 Coríntios você está afinado, hein? 9:27. Que Paulo esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Bom, ótimo, e depois eu quero anotar. 1 Coríntios 9:27. Ou seja, é necessário que aquele que prega se qualifique. Se qualifique. É necessário que aquele que... Claro. É bom, sempre é bom. Se movido pelo Espírito é muito bom. A Juliana Salles está citando Mateus 5:18, que o Márcio vai abrir aqui para nós e ler daqui a pouquinho. Amém. Mateus 5:18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iode, um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É porque tem uma letrinha hebraica que ela é assim, metade de um pingo de i, é o iode. Ou seja, não passa nenhum. A tinta espirrou lá no pergaminho e tem que cumprir. É uma titiquinha. Iod. Aí é lá em hebraico, não sei falar. É um iode. Ou como diz o Márcio aqui, na realidade citando o outro, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, nós aprendemos na semana passada que o conteúdo dessa palavra, porque se Apocalipse 10, de 1 a 7 fala da titularidade, que está sendo reivindicada, e para que ela seja reivindicada ela tem que ser anunciada, e para que ela seja anunciada ela tem que ser assimilada. A titularidade de Apocalipse 1, de 1 a 10, de 1 a 7, ela tem que ser assimilada em Apocalipse 10, de 8 a 10, para que ela seja anunciada em Apocalipse 10, 11. Então, Apocalipse 10, de 8 a 11, fala de assimilação. Apocalipse 10, de 8 a 11. Fala de assimilação. Eu até citei que o hambúrguer de hoje é o Isaac de amanhã. O hambúrguer de hoje é o Isaac de amanhã. Nós somos o que comemos.
Nós somos o que comemos. Se você come porcaria, sua vida vai ser uma porcaria. Se você se alimenta da palavra de Deus, você vai ser um Jesus Cristo na terra. Porque esse é o propósito da palavra, nos conformar à sua imagem. O trabalho do Espírito Santo é um trabalho de escultor, de burilador. Ele vai desbastando Carlos Augusto para que ele seja cada vez menos Carlos Augusto e cada vez mais Jesus Cristo. Não é isso? Menos nervoso e mais longânimo. Eu sou manso e humilde de coração. O sinal tá verde para mim, mas pode passar. Hoje viemos conversando a respeito disso com um colega seu, motorista de táxi. Ele falando: trânsito é paciência. É abrir mão do seu direito, como foi citado hoje, o Senhor trazendo de novo, sofrer o dano, abrir mão do seu direito. É correto esse pensamento meu, por exemplo. O povo nessa geração futura, eles vão estar resistentes à palavra de Deus e às duas testemunhas pregando. Aí eu tento raciocinar como Deus está raciocinando naquele momento ali. Tipo, o que ele fazia com o faraó, endurecerei o coração de faraó e ele não vai deixar o povo ir. Ou seja, naquele momento lá, Deus estaria endurecendo as pessoas a ponto de não receber. Por permissão, sim. Porque ele está permitindo a operação do erro, porque eles não acolheram a verdade. É certo raciocinar assim. A recusa da verdade deságua na permissão para que se creia no erro. É porque você está falando, eu falo assim, se eles não vão ouvir é porque Deus vai endurecer o coração deles para a palavra dele cumprir. E se endurecer o coração deles é porque o Cristo tem 2000 anos que está pregando e eles não querem ouvir. 2000 anos de testemunho vão passar logo que está até pensando em. Não, sim, e na verdade são dois paradoxos, né? Ele quer salvar a todos, ama a todos, mas ao mesmo tempo ele aproveita esse coração duro deles, não é isso? Também. Assim como também nós sabemos a profecia, Deus tem um plano para Israel e não muda, né? Mas também Deus tem um plano também para os descendentes de Agar, né? Como foi bem claro também nos pactos, pacto abraâmico, fala sobre Isaac, mas também tem uma promessa para Agar do Egito, os descendentes do Egito, e os assírios, né, os palestinos, após a tribulação, também essas três, principalmente Egito, é citado também numa posição de destaque também durante o milênio, né? De honra, né? Nele serão benditas todas as famílias da terra. Mas em resposta àquilo que o Carlos Augusto comentou, a respeito de parece que Deus está permitindo que eles fiquem de coração duro, dentro do nosso assunto tribulação mesmo, em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, a besta, é segundo a eficácia de Satanás. Com todo, não é uma parte, 50%, 70%, é 100%. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo, não é 90%, 70%, 100%. Todo o engano de injustiça aos que perecem. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que não acolheram o amor da verdade para serem salvos? É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. É o primeiro selo. É o anticristo. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A igreja está testemunhando tem 2000 anos. E a humanidade não quer saber de nada, não. O que a gente vê hoje, né? O que a gente vê hoje, né? A entrega do prêmio Nobel. Vai ter um evento lá na Praça 7, lá de música, ou lá na Praça da Estação de Música do Mundo. E ninguém se lembra de louvar a Deus, ninguém se lembra de abrir o coração para Deus,
ninguém se lembra de Deus, de reconhecer Ele como Deus, ninguém dá glória a Deus, né? E o pau tá quebrando, a gente liga a televisão e o pau tá quebrando, e ninguém se lembra de Deus. E isso eu acho que irrita muito a Deus, entendeu? Pegando carona no Carto Augusto, mas quando acontece uma tragédia, aí o pessoal fala, o culpado é Deus. É incrível, hein, Carto Augusto? Eles fazem grandes eventos, igual está tendo no Rio de Janeiro, o 20, Rio mais 20, ninguém cita o nome de Deus. Nada, tá mídia no mundo inteiro. Mas se acontece uma tragédia, igual teve um maremoto aquela vez em 2004 para 2005, tem um culpado. Como Deus, cadê Deus? Como Deus permite tal coisa? E assim na tribulação, que vai ser tempo de angústia de Jacó, tempos difíceis, depois dos 3 anos e meio, o incrédulo, principalmente aquele que tem a marca, tem um culpado. E você sabe quem é o culpado para eles, né? Eles vão acusar Deus de novo. Então, assim como João, para fechar o assunto Apocalipse 10, que foi o que faltou semana passada, para fechar o assunto Apocalipse 10, Lulu, é 9 horas? Para fechar o assunto Apocalipse 10, assim como João, nós precisamos de uma transformação pessoal. A gente precisa calçar o chinelo antes de mandar calçar o chinelo. A gente precisa pôr o chinelo antes de mandar os outros pôr o chinelo. Nós precisamos de uma transformação pessoal antes que nós possamos anunciar aos outros. Nós precisamos digerir o conteúdo desse livro. Porém, segura aqui um minuto. Porém, quando a gente lê em Apocalipse 10, nós vemos o anjo fazer uma advertência para João. Porque nós vimos que resumindo, se alimentar, né, comer, é uma linguagem poética. É a forma poética da Bíblia dizer: receba conhecimento. Daquilo que você se alimenta é naquilo que você se torna. Ele ingeriu. Porém, uma advertência é dada a João. Apocalipse 10. Porém, uma advertência é dada a João em Apocalipse 10, 9. Então ele me falou, 10, 9b. Toma o pequeno livro, o little book. Toma-o e devora-o. Certamente ele, o little book, será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Isso não é um livro literal, lembra? Nós não temos a celulase. É uma enzima, tá, Cliff, que derrete a celulose. O ser humano não tem, então não é um livro literal. Deus não ia mandar a gente comer uma coisa que a gente não digere, né? Isso aqui é uma linguagem figurada. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Esse livro, this book is a bittersweet book. É um livrinho doce amargo. É um livrinho doce amargo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos visto aqui em Apocalipse. A palavra da profecia, a palavra do Senhor, ela tem doces promessas, mas ela também tem amargos avisos. Amargos juízos. Por exemplo, ela fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que benção, que aleluia. Mas todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Ui.
Tem aquela promessa. Essa promessa não tem nas caixinhas de promessa. Essa aqui o Márcio não anota no papelzinho pra gente escolher. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. No mundo tereis aflições. Tem essa promessa também. Né? Ou seja, os santos... Oi. A parte 12. Os santos vão vencer. Os inimigos vão ser derrotados. Falando aqui especificamente do nosso livro, né? O reino vai ser implantado. This is switch. Mas o homem do pecado vai ser revelado. O homem do pecado vai ser adorado. O nome de Deus será blasfemado. Israel vai ser perseguido. A ira de Deus vai ser derramada. Então você vê que o conteúdo profético tem coisas doces, mas tem coisas amargosas. Por 3 vezes nesse capítulo, nós vemos que o pé do anjo ficou primeiro sobre o mar, depois sobre a terra. Por quê? Nós vimos que o mar é símbolo da usurpação satânica. Ou seja, aquilo que deveria estar na mão de Deus, usurpadamente, está na mão de Satanás. E por causa da necessidade da reintegração de posse, essa palavra dura vai ter que ser pregada. Precisa de um tempo aí? Oi. Você falou sobre a promessa que citou para Márcio sobre aqueles que querem viverem piedosamente serão perseguidos. Também é uma promessa. Timóteo. Isso. E também você citou também. Você também citou uma promessa também de João 16:33, que aquele que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, pegando carona nessa parte que eu queria, pois é, mas é essa aí que eu queria falar, só para não deixar passar, porque essas coisas amargas, como também tem essas promessas amargas, e às vezes acontece conosco, e Deus pega muitas vezes as coisas amargas e transforma elas em doce em nossas vidas. Foi o caso da água saloba de Maribá, né? Era uma água amarga. E foi jogada uma árvore ali, um pedaço de madeira, e ela tornou doce. E também, exatamente, porque uma árvore foi cortada uma vez e foi feita uma cruz e Jesus morreu nela por nós. E às vezes passamos por momentos amargos em nossas vidas. Mas quando nós aplicamos a obra consumada em nossas vidas, aquelas coisas amargas traz um consolo, Deus traz um conforto, uma esperança de que não estamos sozinhos, mesmo nesses momentos de aflições, momentos de perseguições, e se nós permanecemos perseverantes, Deus, Ele sempre abre uma porta. Ok. Capítulo 10, versículo 7, tem a segunda parte, mistério é acabado. The mystery, mystery of God is finished. Sim. Mas tem muitos crentes que eles pensam que essa mesma palavra que o Jesus disse sobre a cruz, que é consumado. Mas eu, se não me engano, que a palavra na língua de origem não é a mesma coisa. Essa é diferente. Eu li no comentário que tem a mesma raiz, velho, que é fechar, consumar, não faltar nada. Sim, mas é outra palavra. Mas não me lembro. In the Greek language, it is different. Yeah. Some people think that in the root word. Yeah. O que eu li no comentário é que tanto essa palavra do Apocalipse 17 como a de João 19:30 vem da mesma raiz. De consumar a ponto de não faltar nada. De
tetelestar, pelear, completo. Sim, mas neste sentido aqui, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas vem aponta para mesmo no sentido de que quando Cristo se apresentar, quando Cristo se apresentar no final da tribulação em sua vinda, aí tudo que está pendurado para se cumprir vai se cumprir. Aí fica sem faltar nada. Ah, tá, exatamente. Na cruz é completo. A gente tem pregado isso, não se faz nada para acrescentar e não se consegue fazer nada para diminuir. Mas de qualquer maneira, João está pegando João, assim como as duas testemunhas do capítulo 11, tem uma tarefa espinhosa nas mãos. João, assim como as duas testemunhas, tem uma tarefa espinhosa, estormosa nas mãos. Storm. Espinho, como é espinho? Torn. Tem uma missão tornosa. Tony. Nas mãos. Proclamar fielmente o juízo de Deus aos ímpios. Isso não é easy. Isso não é fácil. Não é tarefa fácil. Vide Jeremias 1, de 7 a 10 e Ezequiel 3, de 7 a 11, que passaram pela mesma situação. Viveram em época de juízo, viveram em época de apostasia. A apostasia na época de Jeremias e Ezequiel era tanta que Deus mandou Nabucodonosor ir lá e derrubar tudo. Como consequência. A apostasia, o pecado de Israel era tanto. Assim como a apostasia, o pecado da humanidade de Israel vai ser tanto da tribulação, que tanto a Jeremias, como a Ezequiel, como a João, é dada a comissão de comer esse livro. De se alimentar do livro Bittersweet, o Little Book. Não é? Jeremias 1, de 7 a 10 e Ezequiel 3, 1, 2, 3, de 7 a 11. Eles viveram situações análogas, parecidas. Humanamente falando, e isso é um perigo quando você está evangelizando. Todo crente acha que já caiu nessa cilada. A gente prefere falar palavras doces. A gente está pregando, a gente começa a concordar com o católico. Começa a concordar com ele e amenizar o negócio para não falar com tanta ênfase, com tanta incisão, como é necessário. Entendeu? Então a gente começa a preferir falar doces, a parte bonita da palavra de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Põe o decalque no vidro do carro. Concorda com os espíritos, com os católicos, com todo mundo. A gente prefere falar a parte doce da palavra de Deus. E vai para debaixo do tapete, omite a parte amarga. E nós temos isso, que a palavra de Deus é composta da parte doce e da parte amarga. A parte dura, como eu já vi o Cliff pregar uma vez, você vai pro inferno. Lá na Pedro II, você lembra? Uma vez você foi muito duro com uma pessoa, mas eu vi nitidamente que foi o Espírito que mandou você falar. Porque já era uma pessoa que já tinha, quer saber da palavra de Deus. Aí ele foi muito incisivo. Se você continuar assim, você vai pro inferno. Que é uma das partes amargosas da palavra. Eu peguei uma passageira, ela chama Cadu, ela é macumbeira. Aí ela faz trabalhos para as pessoas e tal, recebe por aquilo ali. Aí eu falei com ela, ó, você não entrou nesse carro por acaso, não. Eu comecei a pregar a palavra de Deus para ela, que Deus ama e parará. Aí na hora que estava finalizando a corrida, eu já falei, ó, pensa bem a respeito do que eu te falei, porque se eu estou falando é porque Deus está falando através de mim. Ele reconcilia as pessoas através dos crentes. E eu espero que você pense sobre isso. Aí passou uma semana quase. Aí ontem eu, de novo ela. Aí, e aí? Beleza, beleza. Ela foi falando no celular até chegar na casa dela. Às vezes o celular está desligado, né? É exatamente isso que eu estou falando. Humanamente falando, hein? Humanamente falando, nós preferimos falar as doces palavras de Deus.
ao invés das amargas palavras que fazem as pessoas reagir contra nós, fingindo que está falando no celular, por exemplo. E quando Deus envia os seus profetas, os seus mensageiros, ele alerta para o perigo de comprometer a mensagem, tornando-a mais fácil, mais docinha para as pessoas ouvirem. Isso, por exemplo, a gente encontra em Isaías 5, 20. Elaine perdeu esse, né? Isaías 5, 20. Deus advertindo a respeito do perigo de comprometer a mensagem. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, Isaías 5:20, e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Exclamation. É perigoso. It's dangerous. Em Isaías 30:10, Isaías 30:10, nós vemos qual que é o coração do homem. O homem natural, ele age da forma que está em Isaías 30:10. E Satanás quer que, ao evangelizar, a gente caia nesse engano aqui do Isaías 5:20. Porque o homem natural, ele pensa dessa forma aqui, ó. Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes. Aqui está falando para o judeu, mas a gente estende isso por princípio e aplicação a toda e qualquer situação evangelística e de anúncio da mensagem. Você perdeu o Isaías 5:20 e está quase perdendo o 30:10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões. E eles dizem aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, coisas agradáveis. Olha só, Casa Augusto, você que fica aí, meu Deus, mas Deus endurece o coração. Ele não está endurecendo o coração já é duro por natureza. Olha o que esse coração está falando. Me engana que eu gosto. Profetiza-nos ilusões. O Jeremias e Isaías, Ezequiel ia anunciar, não, eu não quero ouvir isso não. Cortava o rolo, jogava para a cisterna, mandava prender, batia, serrava no meio. Eles estão querendo é mentira. O ser humano quer a mentira. O ser humano ama a mentira. O ser humano ama a morte. O coração do humano pede engano. Me engana que eu gosto. Literalmente. Exatamente. Por causa da semente do pecado. Da natureza pecaminosa. Daquele engano que vem desde a época do Jardim do Éden. Né? Deus fala que a gente morre, mas não morre. Satanás fala que a gente não morre, e aí nós vivos aqui. A besta vai ser um exemplo disso. Nós vamos chegar lá daqui a algumas... Lá para a 29ª semana nós vamos estudar isso. Olha que versículo, hein? Não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Mas João tem que pregar. Se aquecer. Custe o que custar. Por quê? Isso aí foi um insight que eu tive dentro do busão. Olha, Elaine, ó. I was thinking in the word of God. Meditation, né? Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu percebi que em tempos de juízo, mais do que nunca, em tempos de juízo, Deus precisa de homens que gritem a justiça pessoal imputada nas suas vidas. Em tempos de juízo, Deus precisa de homens que gritem a justiça imputada de Cristo nas suas vidas. O crente, seja agora nessa dispensação, seja profeticamente João, seja as duas testemunhas mártires na tribulação, nós temos que ser luzeiros que brilham no meio de uma geração perversa e escura. Por exemplo, tem até esse versículo que eu esqueci de procurá-lo.
Tem um versículo que fala que a gente tem que ser como um luzeiro que brilha no meio de uma geração perversa. Tá até o parêntese aqui, só faltou colocar o versículo. Eu não me lembro, acho que está numa das epístolas de Paulo. Que nós temos que ser como luzeiros que brilham em meio a uma geração perversa e escura. Por exemplo, foi assim nos terríveis dias de prejuízo do dilúvio. Deus olhou para a humanidade e falou: nossa, o negócio tá ruim demais. Tá stinking, tá fedendo. Me arrependo de ter feito o homem. Vou matar todo mundo. Mas aí a gente lê em Gênesis 6:9. Noé, olha eu incomodar de novo com esse versículo. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé walkava with God. Noé andava com Deus. Dias de juízo. Dias terríveis. A humanidade completamente afastada de Deus, a ponto de Deus falar assim: vou matar todo mundo. Mas tinha um luzeiro. Tinha um gritando a justiça pessoal imputada. Noé. Isso incomoda. Isso faz a diferença. Que diferença, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje. Graças ao fato de que Noé andava com Deus, estamos aqui hoje. Senão ele teria morrido também no dilúvio, tinha morrido todo mundo afogado, né? E não tinha mais humanidade. Foi assim também no caso de Jeremias e Ezequiel. Nós lemos aí, eu dei os versículos de Jeremias 1, tal, Ezequiel, que eles foram convocados a comer o livro, que também foi doce na boca e amargo. Foi dado uma mensagem espinhosa para eles darem. Falar do pecado para o pecador. Acusar o ímpio da sua impiedade. Isso não é fácil não, filho. Isso não é fácil. As pessoas não gostam de ouvir isso. Não gostam. Eles querem ouvir a ilusão. Me engana que eu gosto. E da mesma forma que Noé, Jeremias e Ezequiel foram convocados à retidão moral. Nos dias do juízo babilônico. Israel estava tão afastado de Deus. Basta ler Ezequiel nos seus primeiros capítulos. Eles chegaram ao ponto de fazer parede falsa dentro do templo para poder ficar adorando os deuses deles lá. A Senhora do Céu, o Tamuz, etc. Já leram o livro de Ezequiel? Eles fizeram falsa parede no templo para adorar Tamuz lá dentro. A Shekinah chegou a ponto, a presença de Deus chegou a ponto de ir saindo de fininho, assim, ó. Foi saindo de fininho. Saiu do Santos dos Santos, foi pro santuário, pulou pra montanha. Eu não vou ficar aqui não, mano. O negócio tá sujo demais. Por mais que eu seja um Deus que ame, por mais que eu seja um Deus macrotumos longânimo, por mais que eu ame Israel e queira ter uma... Mas do jeito que tá, não tem jeito, tá fedendo demais. É como a esposa que não toma banho, como o pastor falou aqui na reunião de casais. A mulher tem que tomar banho, gente. Senão o marido não aguenta. E Israel, a esposa de Deus, estava fedendo de pecado. A Shekinah foi saindo de fininho. Foi saindo a francesa, como se diz. Foi. O livro de Ezequiel, a Shekinah foi se afastando. E depois, profeticamente, a gente vê lá em Ezequiel 40 que vai vir se aproximando, até se estabelecer no templo milenial. Lá de Ezequiel 40. Vai fazer o caminho inverso. Então os dias de Jeremias e Ezequiel eram dias terríveis. Dias de apostasia, dias de afastamento, dias de negação da palavra. A ponto de Deus chamar Nabucodonosor e Ciro de meus servos. E os comissionar para destruir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 604 a.C. e no ano 586 a.C. Quando, como diz o nosso antigo pastor, o Nabu veio e arrebentou com tudo. Por permissão e mandato divino. Porque a coisa estava terrível. Mas eles foram convocados a viver uma vida de retidão pessoal.
de justiça imputada, com o meu livrinho Bittersweet. The Bittersweet Little Book, né? O amargo doce pequeno livro. E nós temos, já estudamos aí a doutrina das 7 igrejas 2 vezes. Lá no, se não me engano, lá no... Foi na floresta. E de en passant, há umas... Nós estamos em que semana hoje? É 19? Foi umas 15 semanas atrás, nem parece, né? Umas 15 semanas atrás, nós estudamos de en passant aqui as 7 igrejas. Nós sabemos que o presente momento dispensacional é de apostasia. É de afastamento. Nós estamos naquele momento Laodiceia, onde a igreja manda, onde Jesus Cristo está do lado de fora da igreja dele, pedindo para participar da ceia dele, que fala dele, né? A ceia é dele, a igreja é dele, mas ele está fazendo... abre a porta aí para eu ceiar minha ceia. Jesus está do lado de fora da porta da igreja dele. Isso é fruto do trabalho de Satanás, porque ele sabe que em tempos de juízo Deus precisa de luz forte, farol azul, xenônio. O crente tem que ser um farol de xenônio, não é aquela lamparina vagabunda, o farol de xenônio. Esse Isaac é chato, ele é crente. Você tem que despertar isso lá na sua escola. Eles têm que te odiar. Vocês odiaram Jesus Cristo, eles têm que te odiar, eles têm que me odiar. O meu patrão me proíbe de falar. Eu detesto Bíblia, eu não quero esses assuntos aqui não. Beleza. Tá do jeito que eu gosto. Sinal que a palavra tá cutucando, tá incomodando. Ele é o meu colega Heron lá, ele tá incomodadíssimo. Outro dia eu já contei isso, que eu cheguei ao cúmulo de falar assim, esses caras que falam assim, os primeiros que conversam, bate na madeira, eu não quero ser crente nunca. Ele não gosta nem que fala que um dia ele possa vir a ser crente. Que ele acha que crente é o bicho mais retardado que existe no planeta. É acéfalo, né? Sem cérebro. Então, a igreja deveria ser assim como Noé, como Jeremias, como Ezequiel, nesses dias pré-tribulacionais. Esse momento que a Laodiceia vive. Por isso que Satanás trabalha no sentido de deixar a igreja sem testemunho. Lembra que eu descobri o sentido do símbolo morna? Deixa eu ver se já passou os 5 aqui. Não, passou um minutinho só. Quando você me avisou, era 21, já são 27. Mas agora é para fechar, para você ver. Estou na Laodiceia é a última igreja. Por isso que Satanás trabalha no sentido de deixar a igreja sem testemunho. Indistinta. Morna. Mornidão. Warmelos, como é que seria mornidão? Mornidão é símbolo de indistinção moral. Como é que é? Essa eu quero ouvir. Recentemente. Mornidão é símbolo de indistinção moral. Ele quer que o crente seja tão parecido com o perdido, com o incrédulo, que ninguém nem vai perceber a diferença. Ele é crente? Aí o incrédulo vai falar assim, misericórdia. Ele é crente? Misericórdia. Que hoje em dia virou moda falar isso, está amarrado, misericórdia, etc. Né? Então, Deus precisa de faróis, de luzeiros, de pessoas imbuídas, interessadas em viver pela palavra, que é o que a gente tem buscado, graças ao Senhor, não por mérito próprio, de pessoas que não negam o seu nome e que tentam viver por toda a palavra de Deus.